Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agora Agro e você vai ver na edição de hoje. Rabobank projetou um novo recorde nas exportações de carne bovina para 2021. Continuidade do convênio 100, que reduz impostos cobrados sobre insumos agropecuários, está em risco. Governo mexicano aprova certificado zoossanitário internacional proposto para exportação de ovos de aves do Brasil. Mercado segue testando preços mais baixos para arroba nesta semana após as quedas observadas na semana anterior. E vamos falar sobre como melhorar a ansiedade e depressão nesse momento de pandemia através das plantas medicinais. O Agora Agro já está no ar. O Rabobank é um banco multinacional lá da Holanda e esse banco é voltado para soluções financeiras e estratégicas para o agronegócio. E o Rabobank projetou um novo recorde nas exportações de carne bovina para o próximo ano, uma alta de 5,5% em volume em relação agora a 2020. E ainda de acordo com o Instituto, a expectativa ela é muito positiva com relação a novas habilitações para a China, além de haver um incremento de demanda do país asiático para a carne bovina. Segundo o banco holandês, o Rabobank, o Brasil está ganhando espaço no mercado, ainda mais depois da queda de produção na Austrália, um dos nossos maiores concorrentes. Este ano saímos de 24% para 38% nas participações da exportação da China e a expectativa para o próximo ano é elevar ainda mais esse volume. Ainda de acordo com o banco, a peste suína africana, a Covid-19, oferta ainda limitada de animais prontos para o abate e a recuperação do consumo doméstico devem guiar o mercado brasileiro de carne bovina no próximo ano. A continuidade do convênio 100, que reduz impostos cobrados sobre insumos agropecuários, está em risco. Na última reunião, o Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, alguns estados chegaram a votar contra essa renovação, mas foram convencidos a prorrogá-lo até março de 2021, para que mais discussões sobre o tema foram feitas. O agronegócio brasileiro está em alerta, pois o benefício reduz a base de cálculo do ICMS sobre insumos agropecuários em operações interestaduais e isenta a cobrança nas operações internas. O fim dele significaria um aumento de tributos e, consequentemente, dos custos de produção. Alguns secretários de Fazenda dos estados formaram um grupo de trabalho para debater o tema. A coordenadoria do Núcleo Econômico da CNA acompanhou a última reunião e conta com bastante preocupação com as medidas discutidas, que podem extinguir o benefício. Segundo a CNA, 2 pontos importantes tratados foram fim dos descontos concedidos a produtos químicos, benefício que tem sido questionado pelo Ministério Público em alguns estados, e a criação de um imposto único de 4% para fertilizantes no Brasil. A CNA destaca que, por enquanto, tratam-se apenas de discussões, porém existem sinais de que o próximo ano deve ser marcado por iniciativas para aumentar os impostos sobre o setor. Ampliar a carga tributária será o novo normal em 2021 e teremos discussões a respeito disso. O governo brasileiro ele foi informado pelas autoridades mexicanas da aprovação do certificado zoossanitário internacional proposto para exportação de ovos de aves, subprodutos e partes de aves, o que abre as portas do mercado mexicano às exportações brasileiras desses produtos. No ano passado, o Brasil exportou para o mundo quase 4,8 milhões de dólares em ovos frescos de aves e 5 milhões de dólares
em seus subprodutos e partes. Exportou ainda 59 milhões de dólares em ovos férteis para a incubadora, sendo 7,9 milhões de dólares para o México. O maior alcance das exportações brasileiras de ovos e derivados de arroz com casca no mercado mexicano representa mais oportunidade para o agronegócio nacional, cujos produtos ocupam crescente espaço na pauta comercial entre Brasil e México. O mercado segue testando preços mais baixos para a arroba do boi gordo agora, nesta última semana, após quedas observadas em 2 últimas semanas. Apesar disso, as cotações parecem ter encontrado um suporte e se estabilizaram ao redor aí de R$ 282 por arroba em São Paulo. No mercado futuro, o vencimento para dezembro recuou e o ajuste passou de R$ 274 para R$ 272 por arroba. Isso de acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior. Os embarques de carne bovina fresca, refrigerada ou congelada desaceleraram na comparação semanal. Foram 32 mil toneladas exportadas pelo Brasil na terceira semana de novembro, o que resultou em uma média diária de 8,5 mil toneladas e 12% abaixo da segunda. Apesar disso, se o ritmo se mantiver até o final agora desse mês, o recorde histórico de outubro do ano passado será superado. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre como melhorar a ansiedade e depressão nesse momento de pandemia através das plantas medicinais. O Agora Agro volta já, é 1 minuto só. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Eu vou conversar agora com a doutora Mara Rúbia Ferreira de Freitas. A doutora Mara, ela é farmacêutica, homeopata, diretora do Hospital de Medicina Alternativa e também proprietária da Naturofarma. E nós vamos falar hoje de um tema interessante, nós vamos falar sobre ansiedade e depressão, principalmente nesse momento de pandemia, de problemas sérios que nós estamos tendo. E essa depressão e essa ansiedade, nós vamos falar das plantas medicinais que ajudam a controlar esses problemas sérios. Doutora Mara Rúbia Ferreira de Freitas, mais uma vez, obrigado pela sua companhia, pela sua participação aqui no nosso programa, para falar de um tema muito interessante. Tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Doutora Mara Rúbia, de maneira geral, a população, não só brasileira, passa por um momento muito sério. E aqui no Brasil, além da pandemia, muita gente perdeu emprego, muita gente está com problemas aí sérios de saúde, economia nossa capengando, e está uma situação, vamos dizer, muito delicada. E isso ajuda a pessoa a ficar mais para baixo. Exato. Nesse momento agora, eu acho que a ansiedade e depressão já é um problema que é uma doença dos últimos tempos, né? É a doença modernos, do século, né? Do século, né? E agora, com a pandemia, complicou muito mais, né? Porque as pessoas estão em casa, isso favorece... Agoniada. Igual você falou, muitos perderam o emprego. Então, essa ansiedade gera muitos distúrbios nas pessoas, né? Até crianças, né? Às vezes estão passando por essa situação, adolescentes, idosos. Então, assim, nós estamos num momento realmente... Delicado, né? Agora,
Doutora Mara, muita gente, eu preciso fazer um tratamento, eu estou assim, eu estou assado e tal. Mas existem plantas, por exemplo, plantas medicinais, infelizmente a maioria da população não liga muito para isso, acha que é bobagem, chazinho disso, chazinho daquilo, mas não é não, a coisa é muito séria. E algumas plantas, dependendo do jeito que a gente utiliza, consegue dar uma acalmada, né, doutora? Consegue dar uma equilibrada, né, porque são plantas que têm ação realmente na ansiedade, às vezes até na depressão. Claro que a depressão já é um quadro mais grave, tem que procurar o médico e procurar realmente uma orientação profissional. Mas muitas dessas plantas, por exemplo, a passiflora, né, e a camomila, são plantas que têm estudos, têm comprovação que elas ajudam muito no estresse e na ansiedade. Então, às vezes a pessoa está muito ansiosa, ela começa a tomar um chá de camomila ou de passiflora, ou separado, ou até junto, à noite principalmente, Pelo isso menos dá uma dorme aliviada bem. Porque tem... dormir bem é fundamental, né? E tem também, além da passiflora e da camomila, tem a centelha asiática, né? Que é outra planta também, e tem o mulungu, né? Mulungu, que é uma árvore, né? Então, assim, a pessoa pode até conseguir a casca desse mulungu, ou então adquirir, né? Que já existe nas farmácias de manipulação, o extrato seco dessa planta. E a centelha asiática também. E tem é uma também planta maravilhosa, né? A centelha asiática? Centelha asiática, ou tem também a cariçoba, que é da mesma família. Então, pode ser usado tanto uma como a outra. E o capim-limão, melissa? Capim-limão, que é uma planta muito conhecida, né? Que é a nossa erva cidreira, Erva né? cidreira, né? Então, é maravilhoso essa planta também. Ela ajuda bastante a diminuir esse estresse, melhora os problemas digestivos, porque muitas vezes a pessoa com ansiedade, ela começa a ter problemas digestivos também, né? Sério? Aliás, a ansiedade gera vários problemas, vários problemas de saúde, porque a partir do emocional, ela começa a desequilibrar. A melissa parece hortelã, né? Parece. A melissa é uma planta muito boa para ansiedade e digestiva também. Então, você olhando para ela, muitas pessoas até confundem, mas é outra planta. Outra planta. É outra Agora, planta. tem também a valeriana. A valeriana também é uma planta fantástica para ansiedade. É mesmo? Essa é mais difícil você encontrar no quintal, essa teria que ser adquirida, né? Mas essas outras são plantas comuns, mais fáceis de ser encontrada, até de ser cultivada em casa. Doutora Mara, todas essas plantas que nós falamos, a passiflora, camomila, centelha asiática, mulungu, capim-limão, melissa e tal, é claro que a maioria das pessoas não conhece essas plantas, não chega lá no mato e... Né? Vai conhecer, né? Tem que Mas saber mesmo. Mas essas plantas, todas elas já existem o extrato pronto, né? Existe. Dessas plantas, não tem? Exatamente. Existe nas farmácias de manipulação já o extrato pronto, ou até na forma de chá, ou então de outras preparações, às vezes tinturas. Já existe pronto isso aí? Já existe pronto. Ela pode mandar preparar também. Muitas vezes existe o extrato, aí a pessoa tem que ver a dose, tem que procurar o profissional para ver a dose adequada para cada um. Então fica aí um recado seguinte, não sai aí adoidadamente tomando chá de qualquer jeito, porque pode complicar também. Aí você fica manso, fica lerdão, né? Tem que ver Tem que ver a dosagem, né? Muitas vezes você deve usar uma planta, depois de algum tempo mudar, né? Não ficar usando uma planta por muito tempo. Além dessas plantas que nós falamos, tem também algumas atividades, né, doutora Mara, que seria interessante a pessoa fazer. A pessoa precisa de procurar ajuda de outras formas também. Atividade física ajuda muito, né? Um passeio ao sol, tomar sol é fundamental, contato com a natureza, o yoga, a acupuntura, né? Todas essas técnicas, aromaterapia, tem também procedimentos como a auriculoterapia também, que ajuda muito a equilibrar esse sistema emocional, né? De maneira geral, doutora Mara, a gente está ficando meio desequilibrado, né? Sim, esse problema maior é o desequilíbrio que vem pela ansiedade acumulada, né? Porque esse medo, principalmente nesse momento dessa pandemia, que o medo é muito grande das pessoas, né? Porque cada hora você vê falar uma coisa, um quadro mais complicado, né? E às vezes não está atingindo só idosos, está atingindo qualquer idade. É verdade. Não está escolhendo mais, complicado, né? Não está escolhendo. Mais. Então, essas atividades, elas vão ajudar bastante para a pessoa melhorar. E quanto mais você ficar mais tranquilo, menos complicação você vai ter. Verdade. Inclusive, a doutora Mara, ela é uma das autoras desse livro Essência da Saúde,
que é um livro onde você encontra basicamente tudo. Ansiedade, dor de barriga, dor de cabeça, dor na coluna, muita coisa que você tem problemas. A doutora Amara é uma das autoras, são 4 autores, né, doutora Amara? E você encontra nesse livro aqui. Eu estou fazendo esse trabalho porque realmente é importante, muito importante, o que tem aqui dentro e os problemas que podem ser resolvidos com plantas, coisas que às vezes você tem aí no quintal da sua casa. Exatamente. Né? Você que mora em propriedade rural, por exemplo, você tem uma farmácia a céu aberto. E às vezes a pessoa hoje em dia não conhece planta nenhuma, né? Exatamente. E saber a forma correta, como usar, é fundamental. É né? verdade. Por isso que essas orientações que estão descritas aí no livro é importante. É verdade. Se você quiser conhecer mais detalhadamente, entre em contato com a doutora Mara, liga para ela, é no 62 39 42 7711, e eu tenho certeza absoluta que muitos problemas serão, vamos dizer assim, talvez não seja na sua totalidade mas atendido, pode ajudar mas a amenizar, né? Uma amenizada. Amenizar. Doutora Mara Rúbia Ferreira de Freitas, mais uma vez, muito obrigado pela companhia da senhora, pelo que nós conversamos aqui hoje. E a doutora Mara, ela tem cadeira cativa aqui no nosso programa. Obrigado. Muito obrigada a você e a todos. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: todas as ideias inteligentes já foram pensadas. É preciso apenas tentar repensá-las. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia. Que o Divino Pai Eterno nos abençoe e até o próximo programa.